A câmera se dirigia para dentro do palácio. Lá estava o jovem imperador, que entre muitas aspas controlava todo o país, e ao seu lado o primeiro-ministro Honest, o verdadeiro causador de toda a corrupção e miséria. Em meio àquele grande tapete vermelho, 4 figuras estavam ajoelhadas, em principal uma que estava um pouco mais à frente. Aquela era a General Esdeath e o seu famoso trio das bestas, Daidara, Miau e Liver. General Esdeath, seu desempenho foi exemplar. Conseguiu acabar com nossos inimigos no norte sem problema algum. O imperador dizia entusiasmado enquanto batia o báculo contra a outra mão. Meu imperador, eu agradeço por sua imensa consideração. Muito bom, muito bom. O pequeno imperador repetiu. Ouro não parece ser suficiente para cobrir seu desempenho astronômico, então você pode me pedir qualquer coisa que desejar, desde que esteja nos meus limites. O sorriso da general aumentou bastante e então ela respondeu, o que eu quero mesmo no momento é me apaixonar. Tanto o trio que estava ali quanto o ministro e o imperador ficaram bastante surpresos com uma afirmação como aquela. Sem jeito, o imperador então decidiu continuar o assunto. Que tal o primeiro-ministro? Eu agradeço o convite, mas pela idade avançada, e ainda mais, não sei se ele passa de amanhã por causa da pressão alta. Ei! Minha saúde está em perfeitas condições. Já que é assim, o que acha do filho do primeiro-ministro? É um jovem muito promissor. Meu prezado imperador, eu agradeço sua consideração, mas passarei a lista do que eu desejo para você. Darei todas as minhas especificações por escrito. Depois de mais algumas palavras, aquele assunto finalmente terminou, e desta vez Esdeath e o primeiro-ministro andavam pelos corredores da capital imperial. Bem, houveram alguns incidentes recentemente. A morte do general Ogre, ao mesmo tempo, a destruição de uma área residencial na capital. Além disso, Zank, o carrasco, também desapareceu. Também tem aquele caso da garota da polícia imperial que possuía uma arma imperial. Eu não tenho certeza, mas aposto que tem a ver com aquela Night Raid. Eu sabia que isso iria piorar enquanto eu estivesse fora, mas já que estou de volta, pode dizer ao imperador que ele não precisa se preocupar. Farei tudo ao meu alcance para caçar e matar os traidores. Disse a general. Eu sabia que podia contar com você. Agora, sobre acabar com a Night Raid, eu tive uma excelente ideia. Disse o primeiro-ministro com um sorriso surgindo em sua face. Após essa frase, Esdeath deu um sorriso. A cena então mudou para outra região, uma carruagem de um político da capital. Todos os guardas imperiais estavam mortos, e 3 figuras usando roupas negras estavam espalhando cartazes dizendo que quem fez aquilo foi a Night Raid. O primeiro-ministro tem um jeito curioso de lidar com seus inimigos políticos. Disse Daidara, um dos membros das 3 bestas. Isso não importa, espalhem os cartazes. E você, Miau? Já terminou com isso aí? Liver perguntou enquanto um rapaz loiro estava com uma faca suja de sangue, e então como uma voz descontraída respondeu. No final, ela acabou perecendo enquanto eu ainda arrancava a pele dela. A câmera foi se movimentando para cima, mostrando todo o local, enquanto novamente a cena mudava, desta vez direto para a base da Night Raid. Na agenda acabava de convocar uma reunião de emergência e, quando todos chegaram, ela começou. Algo urgente precisa ser tratado. Vários políticos que fazem oposição ao primeiro-ministro começaram a ser assassinados e, no local, na agenda então levantou a mão, demonstrando vários cartazes, dizendo que aquilo foi obra da Night Raid e que aqueles políticos receberam a punição divina. Peraí, estão tentando incriminar a gente? Bulat perguntou, se inclinando um pouco para frente. Tatsumi, que ainda estava meio atordoado pelo que tinha acontecido com Shelley, decidiu quebrar aquele silêncio. Mas não fica na cara que não foi a gente. Nunca iríamos nos expor tanto. Na agenda soltou um pouco da fumaça do charuto que estava fumando. Eu também pensei a mesma coisa no começo, mas a capital também atrelou os eventos recentes contra os Devas, como ataques terroristas da Night Raid. E aqueles que protegiam esses políticos eram guardas de primeiro nível.
Somente usuários de armas imperiais ou pessoas com um poder equivalente poderiam fazer isso. Tatsumi então olhou um pouco para o lado, lembrando do que tinha acontecido até então. Sua luta contra Okurui, alguns dias atrás, o confronto de Mini Shelley com Zelda. Então ele voltou à realidade. Políticos como esses são a base quando a revolução começar. Infelizmente, estamos com pessoal reduzido, e não seria bom sair com a SDA na capital e com os Devons nos atacando de modo frequente, mas não temos outra escolha. Tatsumi Bulat. Akami e Lubuk. Separarei vocês em duplas. Só lutem em último caso, por favor, não morram. Todos se prepararam e saíram para suas respectivas missões. Akami e Lubok estavam numa área mais nevada ao norte. Lubok tinha criado uma grande rede de fios pelo local para poder sentir a presença dos inimigos. Já Akami se mantinha atenta enquanto olhava para cima e só conseguia pensar em Tatsumi e Bulat. Por favor, vocês dois, se o inimigo estiver aí, não morram. Já Tatsumi e Bulat estavam num grande cruzeiro. O político que eles estavam protegendo fazia uma festa naquele lugar. Bulat usou sua incursio para que eles conseguissem entrar no cruzeiro sem que ninguém percebesse. Tatsumi agora estava na parte de cima do cruzeiro em meio àquela grande multidão, já Bulat investigava a parte de dentro do navio. Esse lugar parece bastante movimentado, acho que, naquele momento, Tatsumi parou de falar, já que uma música de flauta começou a ecoar por todo o lugar. Tatsumi ficou um pouco inquieto. Apesar de parecer apenas uma música qualquer, os sentidos dele gritavam, e ele estava certo. Aos poucos, seu corpo foi ficando cada vez mais fraco, ao ponto de perceber que as pessoas ao redor começavam a desmaiar. Rangendo os dentes, Tatsumi segurou a espada que estava usando e a acertou contra a própria perna, mas nada que fosse muito grave. Aquela dor liberou adrenalina por todo o seu corpo, retardando os efeitos que aquela música estava causando nele. Ele foi se guiando para fora do local em que estava. Ao chegar na parte externa do cruzeiro, haviam algumas pessoas caídas e desacordadas por ali, mas o que chamou a atenção do garoto sem dúvidas foi o som de passos se aproximando dele. Olha só, impressionante. Você conseguiu resistir ao efeito da música. Impressionante. Se você tivesse dormindo, eu te deixaria em paz, mas quem estava falando era Daidara, uma das 3 bestas. Tatsumi conhecia ele. Antes de se juntar a Esdeat, Daidara era um mercenário famoso na região norte da capital, onde Tatsumi também atuou como mercenário, mas em uma época diferente. Daidara, o desgraçado louco como uma arma imperial, eu conheço você. Tatsumi comentou enquanto pegava a espada, já entrando em posição de luta. Olha só, você me conhece. Bem, não importa. Eu só quero que você me dê muita experiência para que eu fique mais forte. Sem nenhuma outra palavra dita, Daidara partiu para cima de Tatsumi sem pensar, com um movimento poderoso de cima para baixo. Apesar da esquiva, ao golpear o chão, ele foi completamente destruído, causando um abalo que tremeu o próprio cruzeiro. Mas aproveitando aquela brecha, Tatsumi golpeou a espada contra as costelas de Daidara. Um movimento defensivo foi feito por ele, sendo acertado apenas de raspão, mas foi um dano considerável pela grande força bruta que Tatsumi possuía. Um sorriso surgiu na face de Daidara. Eu pensei que seria uma luta fácil, mas estava errado. E considerando o que a música fez com você, é impressionante que consiga essa velocidade toda para esquivar. Fique quieto e se concentre na nossa luta. Tatsumi gritou enquanto disparava em velocidade máxima para cima de Daidara, e naquele momento Oliver surgiu por trás de Tatsumi. Ele estava escondido vendo a luta dos dois todo aquele tempo. Ao mesmo tempo, Miao saltou da parte superior do navio em direção a Tatsumi. Então um vulto rápido se moveu para proteger Tatsumi. Liver, Miao e Daidara foram lançados em direções diferentes pelo forte golpe que Bulat acertou neles. Você está fazendo um ótimo trabalho, Tatsumi, mas acho melhor começar a observar melhor os seus arredores. Mas que merda, quem é esse cara aí? O assassino de 113 homens que usou a farda imperial em curso para fugir, um dos criminosos mais procurados do Império e membro da Night Raid.
Bulat, o assassino dos 100 homens. Tanto Daidara quanto Miao ficaram um pouco surpresos por lhe ver conhecer alguém como Bulat, e ao mesmo tempo Tatsumi estava da mesma forma. Vocês se conhecem? O garoto perguntou, um pouco confuso. Ele foi meu superior durante toda a minha carreira dentro do exército imperial. Eu jurava que ele estava morto. Até celebraria esse reencontro, mas como voltou sendo meu inimigo, vou matá-lo em prol da missão. Você tirou as palavras da minha boca, Bulat. Mas aqui você e seu companheiro irão morrer, já que estamos no meio do oceano. Liver falou aquilo enquanto retirava a luva que estava usando, revelando um anel com ornamentos de um dragão, e pelas palavras dele aquilo provavelmente possuía alguma habilidade sobre água. Foi naquele momento que todos ali sentiram uma pressão absurda, uma intenção assassina que fez com que todos levantassem a guarda imediatamente. Ora, que reencontro emocionante! Vocês já terminaram. Já estava me dando um sono danado aqui. Um ser de cabelos brancos e com chifres apareceu. Várias marcas negras cobriam seu corpo, mas o principal que mais chamava a atenção era um terceiro olho na testa. Se rendam e me entreguem suas armas imperiais. Isso vai impedir uma morte lenta e dolorosa de vocês. Não se preocupem, eu não sou como Okoro ou como minha irmã Zelda. Eu posso estar aberto a uma abordagem menos violenta. Tatsumi apertou os punhos. Ele já esperava que aquele cara tivesse alguma relação com Okoro e Zelda, mas quando recebeu a confirmação, começou a ferver de raiva. Antes que Bulat conseguisse impedir, Tatsumi avançou contra Dabura. Ele então soltou um suspiro decepcionado. Ao abrir as mãos, sangue se formou em uma esfera de luz na palma delas. Com um disparo, ele mandou Tatsumi para longe, causando uma onda de choque que afetou todos no local. Continua.